Telespectadores da TVC Bauru, sejam bem-vindos ao primeiro TVC Esporte de 2019. Espero que vocês tenham gostado aí de algumas reprises das últimas semanas. O pessoal até brincou comigo, pô, Rafael, entrou em cartaz a entrevista com o Josinei, hein? Mas foi legal, foi bem bacana a gente contando aquela história das camisas, né, do Esporte Clube Noroeste. Bom, ano novo e a gente tem o prazer e a satisfação de receber nesse primeiro programa de 2019 o novo secretário municipal de esportes, o Alexandre Zuiker, que assumiu a secretaria oficialmente aí na última semana de dezembro, foi passado o cargo. Houve uma transição do Vanderlei, que deixou a secretaria e foi para o Bauru Basquete, e o Alexandre, que já trabalhava na diretoria de esportes da CEMEL, passa agora a ser o secretário ao longo aí, esperamos nos 2 próximos anos do mandato do atual prefeito Clodoaldo Gazeta. Com a gente também o Lucas Rocha, que vai falar um pouco a respeito do Noroeste, que sábado realizou mais um jogo treino contra o Novo Horizontino, visando a estreia na Série A3, dia 19, está chegando a hora, Noroeste Comercial, bola rolando pelo Campeonato Paulista da Série A3, e a gente vai falar muito aqui ainda, tem o vôlei que joga amanhã, tem o basquete que joga quarta-feira, tem muito assunto. Secretário, seja bem-vindo, obrigado em atender o convite, e a primeira pergunta é aquela pergunta fácil: como tocar uma secretaria com poucos recursos, ou com pouco dinheiro para trabalhar, como tocar a Secretaria Municipal de Esportes? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, agradeço desde já. Criatividade, acho que a principal palavra que nós podemos ter aí junto à Secretaria de Esportes hoje no município de Bauru é criatividade. Não é só a Secretaria de Esportes de Bauru que passa aí com uma restrição financeira. Secretaria de Estado também, o próprio Ministério dos Esportes, que deixou de ser ministério, hoje passa a ser o status de uma secretaria nacional, e tudo que a gente está acompanhando no atual cenário financeiro, é só a gente ter um pouquinho de criatividade que a gente consegue dar um start aí bem legal para a Secretaria Municipal. Legal. Rocha, seja bem-vindo também nesse primeiro programa do ano, e o nosso Norusca está na ponta dos cascos. Grande abraço, Rafa, boa noite a todos os telespectadores que acompanham mais esse TVC Esporte, trabalhando, né, crescendo, treino a treino, jogo a jogo, para a estreia do dia 19 lá em Ribeirão Preto contra o Comercial. No sábado tivemos mais uma atividade em Novo Horizonte e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse treino e sobre o futuro próximo da equipe também. Legal. Dentro do programa hoje, no finalzinho, a gente vai prestar uma homenagem também ao seu Vicente Silvestre, né, o saudoso Vicente Silvestre, presidente da Liga Bauruense de Futebol Amador, que infelizmente nos deixou no último dia 31 de dezembro, no último dia do ano de 2018. E, coincidência ou não, a última entrevista do seu Vicente foi justamente aqui na TVC, por conta daquela transmissão da decisão da Liga Bauruense no estádio Alfredo de Castilho, e foi a última fala em vida, né, pública do seu Vicente Silvestre. A gente vai colocar um trechinho até para homenageá-lo aqui dentro do nosso programa. Bom, vamos começar a sabatinar aqui o secretário. Eu tenho até visto aí no noticiário do dia a dia, eu vou até pedir para que o nosso querido Josafá, que está com a gente, lembrando que você pode participar com a gente. Nós estamos ao vivo no canal 13 da NET, no www.tvcbauru.com.br e através do Facebook, a nossa live ao vivo até às 11 horas da noite, aqui com o secretário. Você pode participar, mandar perguntas, enfim, encaminhar suas dúvidas, que a gente vai esclarecer aqui com o secretário municipal de esportes. Mas a gente tem observado, secretário, até no noticiário do dia a dia, que esse início de ano já começaram várias obras de reformas, estão em andamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse cronograma e quais serão as prioridades de melhorias da Secretaria nesse ano de 2019. Nós começamos agora, já em janeiro de 2019, a revitalização do distrital da Vila Dutra.
estava um aspecto ruim a entrada do Distrital, assim como nós vamos revitalizar também agora. Começamos hoje da Distrital Padilhão e na próxima semana nós vamos para o Redentor. Estava com um aspecto ruim, mas isso na verdade não começou agora. Esse trabalho começou a ser feito há 6 meses anteriormente. Até para entender todos os equipamentos esportivos que o município tem, as necessidades. Isso começou a ser feito lá quando o Vanderlei ainda era secretário, eu estava como diretor de esportes. Então começou lá atrás 6 meses e agora a gente está executando isso. Quer dizer, foi feito uma triagem, um levantamento, quais são as maiores necessidades e diante desse quadro foram elencadas as prioridades. Exato. Ali o Distrital da Vila Dutra estava ruim, a pintura era uma pintura antiga, isso foi um pedido pessoal do próprio prefeito que pediu para a gente estar revitalizando todos os distritais. Então nós vamos revitalizar não só a parte ali de estrutura, de entrada, de banheiro, de vestiário, como os gramados dos principais distritais aí do município. Até uma dúvida que eu tenho, o ano passado foi colocado inclusive como projeto na Câmara Municipal a adoção dessas praças esportivas. Em que pé que está essa situação? E salvo engano da minha parte, inclusive o próprio estádio do Petrópolis já foi adotado pela BDA. Como é que está esse trâmite e existem, além da BDA, nesse caso específico do Petrópolis, outras entidades, outros órgãos interessados em adotar, seja os nossos distritais, como também os nossos ginásios, secretário? Tem sim, a BDA adotou o campo do Jardim Petrópolis, que é o campo do Oriente, do antigo Oriente ali. Lá a BDA está dentro no campo do Oriente desde 2014, então toda a manutenção de necessidade que teve lá no campo do Jardim Petrópolis foi feita da BDA desde 2014. A BDA adotou ali, tem uma outra associação querendo adotar o ginásio de ginástica artística e tem uma outra associação que está adotando aqui a Praça Portugal, a quadra poliesportiva da Praça Portugal. Por enquanto só temos essas 3 entidades. Foi um processo público e ainda está aberto. Se qualquer associação ou entidade quiser adotar um equipamento esportivo, ela precisa ter condição técnica, condição financeira até para manter, porque não é barato para manter qualquer estádio ou para manter qualquer ginásio. Então você precisa ter uma condição financeira. Isso é avaliado pelo departamento jurídico e tecnicamente pela Secretaria de Esportes. Quer dizer, são 2 frentes então de trabalho. O departamento jurídico vai avaliar a condição legal, se essa entidade está juridicamente com condições de realizar essa adoção, e o aspecto técnico, aí entra a parte da CEMEL. Exato. A CEMEL verifica a parte técnica, se já desenvolve trabalho, se é uma empresa séria que está já desenvolvendo atividades com a modalidade em questão ali há algum tempo, e a parte jurídica fica exclusivamente para a Prefeitura Municipal. Quer fazer alguma colocação, Rocha? Até em cima de tudo isso, quando vocês chegaram para revitalizar os campos distritais, qual tem sido a maior dificuldade? Onde vocês estão esbarrando, talvez, de uma situação que imaginassem estar pior do que realmente está? O quadro do vandalismo também, que acontece sempre, é muito mais grave do que se pensa, secretário? Era uma situação ruim, os distritais do jeito que estavam, justamente eu acho que por ele estar abandonado. Então o ginásio abandonado, um local abandonado, ele gera uma degradação na região muito maior. É aquela teoria de Rodolfo Giuliani, lá de Nova York, que ele fala a teoria da vidraça quebrada, da janela quebrada. O imóvel que já está com um início ruim, ele pode se transformar num lugar muito pior. Então, por exemplo, no Distrital da Vila Dutra ele estava ruim em relação a, quando não tem os jogos, principalmente nessa ausência aí de finalzinho de novembro, ao início de março, nessa ausência de campeonato, que daí fica sem ter a movimentação. Até eu não sei se é possível, o Josafá, uma das fotos é exatamente o distrital da Vila Dutra. Até a gente vai colocar uma imagem com o pessoal já fazendo os primeiros reparos, mas é muito complicada realmente a situação ali, porque além das vidraças, você tem muro caído, é uma série de complicações, né, secretário? Toda a parte de entrada, principalmente na entrada onde o público ali entra... Tem um portão só. Tem um portão só que, por exemplo, todo o fluxo de pessoas é feito por ali. Hoje ele está pronto, hoje ele está entregue e agora nós começamos hoje
foi entregue na data de ontem, faltava soldar só um portão que já foi feito, então a partir de hoje a gente está no Padilhão. Ali tá beleza, tá perfeito, tá pronto para uso. A parte do gramado, arquibancada e a parte da cabine onde fica mesários, isso aí vai ser feito numa segunda etapa. Essas são imagens ali da entrada do José Spetic, que é justamente o estádio da Vila Dutra, né? O pessoal... Esse lado aí é o lado de dentro do ginásio, né? Uhum. E aí estava uma situação ruim mesmo, fazia tempo que não pintava, fazia tempo que não dava uma revitalizada. Aí por uma série de questões também, por falta de orçamento, para compra de tinta, parece que é simples, é só passar uma mãozinha, mas numa situação dessa aí foram quase 10 latas de tinta. Isso, se eu fizer nenhum distrital, aí ainda não, nessa foto ele não está plenamente terminado, mas ele já está uma ideia de como ele vai ficar. Então os vidros, a parte de arquibancada e a parte da onde ficam os mesários, a gente vai deixar bem próximo do início dos campeonatos. Situação, aproveitando, Nelson Reginato do Canto, o que vai ser feito por lá? Vão ser feitas melhorias no gramado, também na estrutura, Galvão de Moura, Padilhão, Horácio Cunha, como é que está o cronograma de trabalho nesses estádios distritais? Todos os distritais vão ser revitalizados, todos, sem exceção nenhuma. O Edmundo, todos eles vão ser revitalizados. No cronograma nosso, o próximo agora começou na data de hoje, amanhã então já vai estar mais adiantado um pouco, é o Padilhão, depois a gente vai para o Horácio, depois nós vamos para o Redentor. Do Redentor começa a plantar grama amanhã também, ele vai ser plantado a grama já, ele já foi raspado, já foi tirado todo... O que estava lá já não era nem mais grama, né? Já era uma braquiária junto com um mato. Então nós raspamos toda a grama antiga que estava, nós vamos plantar, amanhã ela vai estar sendo colocada a grama nova, e nós vamos fazer a frente inteira ali do Redentor. Questão de sanitários, que é sempre uma grande queixa. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no futebol amador, a gente está acostumado aos domingos, a gente vê muitas mulheres, muitas crianças que acompanham os esposos, os familiares nos jogos, além dos torcedores apaixonados. É claro que é uma questão que não depende única e exclusivamente da secretaria, é uma questão de conscientização das pessoas em preservar o patrimônio público. Mas o que será feito de melhoria nesse sentido? Porque uma das grandes reclamações das pessoas que vão aos estádios aos domingos, aos sábados e domingos do Amador, é em relação à condição de banheiros. O que a Secretaria está pensando em melhorar nesse sentido? Todos vão ser revitalizados, todos. Se tiver vaso quebrado, nós vamos trocar. Se tiver válvula quebrada, nós vamos trocar. Pintura, higienização de todos os ambientes vão ser revitalizados, principalmente a parte que é para o público. Nós revitalizamos no final do ano passado o vestiário do Gasparini. O vestiário do Gasparini estava ruim até para os jogadores usar. A parte de fora estava horrorosa, ainda está horrorosa. Nós não arrumamos por questão de infiltração na laje da calha lá. Então nós vamos deixar ele para terceira etapa. Nós vamos fazer também o Gasparini, até me perguntaram já, mas o Gasparini vai ser feito também. Vai ser entregue para a população, sanitário em perfeito estado, masculino e feminino. Acessibilidade, nós vamos identificar uma acessibilidade para pessoas com deficiência, portadores. Eu acho que só o Edmundo Coube tem plena acessibilidade, os demais não tem. Isso nós já identificamos, vai ser instalado, as necessidades que forem rampas de acesso, identificação, pinturas e demais necessidades que se fizerem. Bom, até para a gente finalizar esse assunto, que é um assunto importante e as colocações estão sendo feitas, uma coisa que é extremamente louvável e válida é o que a Secretaria está fazendo em revitalizar. Agora, existe algum plano para conseguir manter isso? Porque, bem ou mal, você tem a questão do vandalismo, que é o grande desafio a ser enfrentado. Que as melhorias se fazem necessárias, isso é indiscutível. Agora, a gente tem um outro adversário pela frente, que é exatamente aquelas pessoas que acabam praticando o vandalismo no patrimônio público. O que a CEMEL tem pensado em até conseguir melhorar um pouco mais, preservar exatamente aquilo que for feito? Da mesma modalidade que nós estamos revitalizando, nós deixamos já um plano de contingência bimestral, para cada bimestre nós estarmos fazendo um check-up em todos não só os distritais, mas em ginásios,
em outros equipamentos, na praça paradesportiva, paradesportiva, nós já pedimos para fazer o orçamento de pintura do piso, que é uma tinta emborrachada, é algo diferente, não é qualquer empresa que faz, é um pouco mais caro, mas a gente vai ter, na verdade, nós vamos estar correndo atrás do prejuízo, nós vamos estar tentando deixar em ordem. Se tiver depredação, se tiver vandalismo, peço para a população sempre estar atenta à volta, porque é a região que ela mora, né? Aliás, recentemente nós tivemos na Praça Paradesportiva o furto de vaso sanitário, de torneira. Porta, roubaram tudo ali. E até em cima disso também, existe a possibilidade de ser feito algum sistema de segurança com monitoramento? É algo plausível financeiramente para a prefeitura arcar também? Não acho inviável. Hoje eu não acho inviável. O monitoramento, você precisa hoje ter internet. O certo seria ter internet em cada lugar desse, principalmente nos ginásios. São equipamentos caros, você pega o ginásio da ginástica artística, é um equipamento caro, eu tenho certeza que no interior de São Paulo nós só temos 5 equipamentos parecidos com o que nós temos em Bauru, e ele está entre os 3 equipamentos mais valorizados. Tem todos os equipamentos, ele tem toda uma situação ali para você desenvolver uma ginástica artística aí de primeira qualidade. Aí eu preciso ter uma internet, claro, eu preciso ter uma segurança, uma ronda, eu preciso ter algumas ações, que esse aí vai ser um plano 2 nosso. Ainda não é, nossa primeira etapa não é essa. Aliás, é bom a gente deixar claro que esse não é um problema restrito à Secretaria Municipal de Esportes. Ontem, né, na madrugada dessa segunda-feira, marginais, vamos colocar assim, vândalos, invadiram a unidade básica de saúde ali ali na Bernardino de Campos. E levaram, furtaram material, enfim. Esse é um problema, né, que não é só do secretário municipal de esportes. É um problema que a prefeitura, o prefeito Clodoaldo Gazeta, com as outras secretarias, tem que enfrentar de frente, né? Tem que buscar uma solução, uma alternativa. A gente sabe das dificuldades financeiras, tudo isso custa caro, mas é uma situação complicada. Daí é importante a população se conscientizar, porque é meu, é seu, é nosso patrimônio. Sem dúvida. Infelizmente, uma meia dúzia de pessoas desocupadas acabam destruindo esse patrimônio. Mas, Rafael, eu te passo que, até como experiência da própria BDA, a BDA hoje ele tem 7 lugares aí que são piscinas, que é um equipamento extremamente caro, porque você precisa dar manutenção nela diária, filtragem, cloro, limpeza. Tem alguns equipamentos que são caros, só que quase que impossíveis de levar por conta do tamanho de filtro, só que ali tem muito pouca depredação, muito pouco vandalismo. Os próprios usuários vão tomando conta. Se eu deixo um lugar apto, se você pegar o metrô de São Paulo como exemplo, eu tenho o metrô de São Paulo, você vê muito pouca depredação. Eu tenho um ambiente bom, ninguém quer viver num ambiente ruim. Aí entra aquela teoria que nós comentamos no começo. Concordo. Então a ideia nossa é justamente essa, deixar um ambiente bom para todos, principalmente, imagina eu vizinho de um distrital, vendo um distrital numa situação ruim, onde pode ter tráfico de drogas, furtos ou tantos outros crimes aí que pode estar acontecendo ali dentro, num ambiente escuro, feio, sujo. Agora nós revitalizamos. Pode acontecer vandalismo? Pode. Eu não sou descrente disso e espero que mude a sociedade em relação a isso. Mas sou plenamente cético que a gente vai mudar essa situação. Você falou da BDA e a BDA faz um trabalho magnífico aqui na cidade de Bauru. Para quem não sabe, o Alexandre, que hoje é o secretário de esportes, também tem uma participação importante na Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, desde a sua fundação. Ele tem uma participação significativa. A minha pergunta é a seguinte: do que é feito na BDA que pode ser extraído para principalmente os projetos de escolinhas, projetos sociais e de formação da CEMEL? Porque a gente sabe que hoje a BDA é uma referência não só em Bauru, é uma referência no Brasil. São mais de 4.000 crianças envolvidas aqui em Bauru na natação, polo aquático, atletismo e música. E a gente sabe que a CEMEL tem diversas escolinhas de outras modalidades. O que pode ser, entre aspas, copiado da BDA e introduzido nas escolinhas da CEMEL, secretário? A primeira pergunta que você me fez é o que move a BDA. Eu te respondo sem medo de errar. Paixão. O
que move a BDA é a paixão por dois empresários, são irmãos, o Cláudio e o Júnior Zopponi, que eles são apaixonados não propriamente pelo esporte. O esporte eles gostam bastante, mas são apaixonados por tudo aquilo que pode o esporte devolver a eles, que é amor, que é respeito, que é disciplina, que é ver a criança estar disciplinada, agora eu não falo disciplinada em regras, mas estar disciplinada em saber que ela tem que ir na escola, que ela tem que estudar, que ela tem que mudar de vida, que ela tem que melhorar. Transformação do cidadão, né? Exatamente isso, em transformar. Ali a BDA é uma transformação, ela é um elemento pulsante para uma criança. Então se eu quero ter alguma transformação, eu que estou sem nada, vai para a BDA hoje. Perfeito. O que eu posso copiar da BDA? Praticamente tudo. Mas vamos falar, mas a BDA tem uma condição financeira muito mais estável. Até concordo em certo ponto com isso. Só que a BDA ela faz algumas situações, ela tem campeonatos frequentes, isso nós vamos desenvolver na CEMEL, nós vamos fazer bimestral também. Por que eu estou tratando tudo bimestral? Justamente para acompanhar as escolas. Então nós vamos tratar, nós já fizemos isso com o atletismo ano passado, nós vamos pegar 3 escolas, vamos levar no atletismo e a criança vai ter uma experiência, uma vivência em determinada modalidade. Nós fizemos isso ano passado, foi super interessante com a Secretaria Municipal de Educação, utilizamos a BDA, só que nós vamos fazer isso com todas as modalidades. Quer dizer, você deu o exemplo do atletismo, a criança que tiver aptidão, ela vem via escola, ela teve aptidão para o atletismo, ela pode depois ingressar no projeto de atletismo da BDA. Exato. No caso, a CEMEL, ela tem a escolinha lá de artes marciais. Vamos colocar aqui o exemplo do Kung Fu. De repente, a criança que estuda na escola municipal, mostrou aptidão para o Kung Fu. Ela vai ser conduzida, então, para a escolinha Exato. do Kung Fu. Então, nós vamos fazer esses feiões aí, essas grandes pequenas demonstrações do esporte para que as crianças conheçam as modalidades. Às vezes ela não vai numa modalidade determinada, vamos supor Kung Fu, mas vai para um judô, vai para um basquete, vai para um vôlei, não sei. Eu quero que uma criança ela tenha, na verdade, a possibilidade de ter o conhecimento esportivo e que tenha essa possibilidade de estar inserida dentro de um contexto esportivo. É o melhor mecanismo de transformação, é o mais rápido, é o mais barato, é o esporte. Se eu quero transformar uma sociedade, transformo pelo esporte. Se a gente pegar os Estados Unidos, por que os Estados Unidos é uma máquina esportiva? Nós vivemos de cometas Halley, né? Aparece fenômenos. Aparece um Guga da vida, mas não Gustavo consegue... Borges, aparecem alguns fenômenos. Se você pegar as equipes de vôlei masculino e feminino no Brasil, por que elas são tão de pontas? Porque já tem uma estrutura muito forte. O vôlei brasileiro hoje tem uma estrutura muito forte. O basquete poderia ter uma condição muito melhor. Nós tivemos aí o Magnano, sei lá, acho que ele meio que reinventou até com a medalha olímpica que ele teve lá em Atenas, né? Que ele foi campeão. Eu acho que ele reinventou, porque ganhar dos americanos numa final olímpica 2 vezes, mundial. Não é para qualquer um, né? E eu acho que ele teve muito tempo no Brasil, ele deixou alguns discípulos extremamente interessantes, e um está em Bauru. Eu acho que isso a gente tem que louvar aí o Bauru Basquete. Então nós temos que usar essa experiência para transformar isso em algum rendimento e alguma colheita melhor. Como? Base grande. Se eu tenho uma base com muito atleta, provavelmente eu vou ter uma equipe de rendimento interessante. Por que todo mundo não faz uma base muito grande? Além de custar caro, dá muito trabalho e não dá a visibilidade que eu quero. Ninguém vai falar da escolinha de Noroeste, de escolinha de futebol do Noroeste. Alguém fala? Ninguém fala. Só que todo mundo quer saber do Noroeste. Só que o envolvimento do pai, da mãe, do avô com a criança é muito maior na escolinha. Sem dúvida. É uma coisa que a gente estava discutindo outro dia, até na rádio, no programa da rádio. É a questão da visibilidade. Eu faço esse comparativo de escolinha que nem obra pública. O prefeito que constrói um viaduto, ele é muito mais lembrado pela população do que um prefeito que vai fazer um trabalho de anos na questão do tratamento do esgoto. Saneamento básico. Né? Porque a obra do viaduto está ali, ela é visível para todos, né? Ela traz visibilidade a todos. No esporte, quem trabalha com categoria principal está sempre no holofote. Pode ser o Noroeste, o Bauru Basquete, o SESI Vôlei Bauru. O que está no holofote? É a equipe principal. A equipe de base não tem tanto holofote assim. Mas
o trabalho de base é tão ou mais importante do que o próprio trabalho principal, que acaba sendo um espelho do projeto que você constrói. Talvez hoje aqui em Bauru, voltando à BDA, né? A gente sempre anda, mas a BDA é o exemplo, é a referência. Porque a BDA ela fez um processo completamente inverso. Ela começou a investir lá na garotada dos 7, 8, 9, isso há 8 anos atrás. Em 2010 começando. Hoje os meninos que tinham lá 7, 8 estão chegando aos 18, 19 e vão se tornar atletas para jogar no adulto. Sem dúvida. Agora que nessa parte, né, de equipe principal, a BDA vai entrar no holofote. Só que o projeto consistente foi feito lá atrás. Eu acompanhei eles, a BDA, usando a BDA, esquece a modalidade que seja, até, mas usando o nome BDA, mas era polo aquático. Quando eles começaram foi em setembro de 2010, na antiga piscina do BTC, que estava fechada desde janeiro de 2009, quando o clube foi vendido, daí revitalizou a piscina e começou o projeto. O primeiro grande inovação que foi feita num projeto esportivo foi: o que eu faço? O que eles vão jogar? Polo aquático no Brasil tem muito pouco, criança de 10 anos não se joga no Brasil polo aquático. Nós fomos para a Itália. As crianças de 10 anos que mal é massa sabiam nadar, e aí eu sei o nome de todos, um deles inclusive é meu sobrinho, que hoje é a seleção brasileira, que é o Pedro. Tá Pedro, Ítalo, Titi, todos eles eram criancinhas. Eu vi eles, eu brinco com eles, eu troquei fralda de vocês, eram criancinhas. E hoje eles são referências na modalidade. Não só eles, mas as meninas que estavam, Kemily, Letícia e tantas outras. São referências na modalidade. Quando eles foram, não sabiam nadar. Ótimo. Hoje é o contrário, eles ensinam. Essa é a ideia da BDA. O mais velho cuida do mais novo e ensina o mais novo. Vem aqui, faça isso, faça aquilo. Se eu fizer isso com todas as modalidades, que é o que os Estados Unidos fazem, eu resolvo um problema olímpico. Quando todo mundo fica desesperado, não, mas nós vamos perder o ciclo olímpico, essa palavra do ciclo olímpico, o que significa isso? Eu tenho 4 anos para tentar classificar, ou menos, 3 anos para tentar classificar para uma Olimpíada, que já é uma dificuldade, e nessa Olimpíada tentar alguma feita heróica, porque não é tão simples chegar numa Olimpíada, numa modalidade que seja, e ser campeão. O futebol do Brasil foi campeão olímpico no Brasil. Se fôssemos tão bons assim, a gente seria, sei lá, eu quantas vezes campeão olímpico, né? Quando eu falo bom em organização, não em talento. No Brasil sobra, na verdade falta organização, exatamente. E se você pegar tantas outras modalidades, eu tive no final do ano agora de 2018, eu tive no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, na festa daquele Brasil Olímpico. Tava aquele Isaquias, que é o remador. Sim. É um talento, é um rapaz super novo, super tranquilo, simpático, assim. Atleta geralmente é alegre, né, é de boa, mas assim, começou a treinar, passou um pouquinho da história dele, começou a treinar no meio do nada. O técnico nem entendia muito bem, o primeiro técnico dele da modalidade, ele foi para um lugar correto, e aí virou o que é hoje. Né? Mas é aquela velha discussão. E o que me preocupa, até para fechar esse bloco, é que, discussões partidárias à parte, o novo governo, quer queira, quer não, me parece que vai deixar de investir vai investir um pouco menos no esporte. Talvez seja uma impressão inicial errônea da minha parte, tomara que eu esteja equivocado. Eu entendo também que quando o esporte virou ministério também teve muito desvio, muita roubalheira. Isso a gente tem que dizer aqui também, que é complicado. Quando se tem muito dinheiro envolvido, e aí quando nós tivemos Copa do Mundo e Olimpíada, muito desvio foi feito nesse país, e esportivamente falando, nós não aproveitamos tanto assim. Mas os culpados disso tudo foi quem desviou, né? Foram essas pessoas desonestas que não tiveram controle de tudo isso, né? O esporte, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Ele tem sido, com o passar dos anos, o grande afetado nessa situação toda. Aliás, a maioria dos atletas não tem culpa dessa situação. Mas me permite aí uma situação que é verdadeira. Nós tivemos problemas com várias confederações, os presidentes de confederações, alguns presos, outros com vários problemas. O presidente do COB, o Nusman, também com outros tantos problemas. Estou aqui para julgar se está certo, está errado, isso aí não cabe a nós, mas com vários problemas. E o problema maior, eu acho, do esporte é a perpetuação do dirigente.
Se você pegar hoje qualquer federação, confederação, o cargo máximo, o diretor máximo, tá lá vai 20 anos. Como é que ele vai oxigenar uma federação, uma confederação? Assim? Pelo contrário, virou meio de vida para algumas pessoas se perpetuarem em determinadas confederações. E a memória afetiva dele mais atrapalha do que ajuda. Né? Sem dúvida. É complicada essa situação. Acho que é preciso se rever essa questão, só que me preocupa a questão do investimento no esporte. Mas sabe quanto que o investimento hoje do esporte tem? O CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, repassa para categorias de base olímpica, menos o futebol. O futebol não recebe isso. O futebol, ó que estranho que é a CBF. A CBF não recebe verba pública para não ter que prestar conta. Já tivemos tantos problemas com os presidentes que estão lá. Perfeito. Até aí é uma questão deles, eles que se resolvam com isso. Mas é quase 800 milhões ano. Não é pouco dinheiro. O último ato do ministro que estava aí do governo do Michel Temer, ele enviou em 4 processos para o Distrito Federal, para a Secretaria de Esportes do Distrito Federal, 101 milhões. Nada ilegal, nada ilícito. Talvez amoral, mas ilegal não. O que o Distrito Federal desenvolve de modalidades esportivas que vale 101 milhões. Só a termos de comparação, a Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, ela movimenta 81 milhões. Não dá para comparar uma coisa com outra. Sem dúvida. Não, e até sobre isso eu queria saber sua opinião para a gente fechar esse bloco. Em relação ao Bolsa Atleta, o que é que você pensa em relação a atletas de alto rendimento consagrados continuarem recebendo o Bolsa Atleta? Isso não deveria ser melhor distribuído, melhor canalizado? Porque o atleta consagrado, ele já tem as grandes equipes, os patrocinadores, ele já recebe um montante que ele consegue viver legal. E aí, às vezes, a gente deixa de investir para um atleta de base que está começando ali, ele deixa de ter esse recurso. A Bolsa Atleta ela foi também revista agora pelo governo do Michel Temer. O que, quando você me falou, não sei se vai me assustar se acabou o ministério, eu tenho minhas dúvidas. Eu não estou defendendo, fazendo política de ninguém. Porque o grande salvador, teoricamente, é o salvador da última Olimpíada no Brasil. Quem fez foram as Forças Armadas. Metade, 60% das medalhas foram as Forças Armadas que trouxeram para o Brasil, nas Olimpíadas. Sim. Perfeito. Quando se traz para uma secretaria ou tira o status de ministério, não sei se é tão ruim, não sei. Vamos esperar um pouquinho. É o tempo que vai dizer. Exato. E em relação às bolsas atletas, até a última 28 de dezembro, 30 de dezembro, o Michel Temer cassou as bolsas atletas do esporte de base. Tinha. Então, as modalidades a partir dos 15 anos de idade, até sub-20, até os 20 anos, recebia bolsa atleta. R$400, 500, 600, 900. Se você fosse campeão pan-americano, sul-americano, você tinha. Bauru era a associação que mais recebia bolsa atleta. Tinha 72 crianças com bolsa atleta de R$400. Tem criança em Bauru que comprou casa para a mãe. Mudou a vida deles. Como é que funciona a bolsa atleta? Eu preciso ficar entre os 3 classificados no Campeonato Brasileiro. Se eu for campeão do Campeonato Brasileiro de qualquer modalidade, olímpica, exceto futebol, eu ganharia a Bolsa Atleta. O segundo lugar ganha 60% e o terceiro ganha 30%. Hoje não tem mais, quem mudou isso foi o Temer, agora. Não foi... Porque eu quero dizer o seguinte, por exemplo, a minha visão. Você tem um atleta, vamos dar um exemplo aqui. Gustavo Borges. Que já não é mais, mas foi. Mas foi. É um atleta consagrado que os próprios patrocinadores do Gustavo Borges dariam uma condição interessante, uma qualidade de vida para ele sossegada. Agora, a minha preocupação é o garoto que a gente está falando aqui, 14, 15 anos, que ele acaba desistindo do esporte porque ele chega numa faixa etária que o próprio pai e a mãe enquadra ele e fala assim, meu filho, você está chegando numa idade que você precisa ajudar no sustento aqui da casa. Né? Se o esporte não lhe trazer nenhuma receita para que você possa pagar, inclusive o transporte, um pouco da alimentação, você não vai poder continuar. Exato. Eu acho que essa discussão é que tem que acontecer. Da distribuição. Tirar do alto rendimento e trazer exclusivamente para a base. Exato. Eu acho que é isso que precisa ser aprimorado. E aí, para mim, é o ponto crucial do esporte brasileiro.
Eu fomento a base numa modalidade legal. Eu ainda acho que tinha que ter uma política pública de Estado falando o seguinte: você vai disputar Campeonato Brasileiro, você não vai pagar passagem do preço que é a minha passagem comercial que eu viajo, que você viaja. Não tem cabimento. Eu tenho que ter isenção em pedágio em tudo. Sabe, é uma política pública, isso não acontece. Como um atleta que, por exemplo, vai disputar uma competição sul-americana, ele não pode ficar durante 3, 4 meses fazendo rifa com os amigos para poder conseguir comprar uma passagem. Em Bauru tem modalidades que precisa viajar. Tênis de mesa, que nós temos atleta de rendimento, Kung Fu, que chegou da China agora no final do ano. Aí se eu ficar falando aqui, vai ficar todas as modalidades para trás, aí, mas todas elas precisam viajar. A CML não tem hoje dinheiro e condição de mandar um atleta. Uma passagem internacional vai custar o quê? 5, 6 mil reais? Por aí. Mais ou menos. Uma, né? Se eu mandar um atleta, mas eu tenho técnico, tem ABC, é ruim. É uma situação ruim hoje que a gente passa por falta de política pública. A gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos, tem informações do Norusca, eu não estou nem deixando o Rocha falar muito hoje, hein? Mas é que o assunto é bom, sabe? Muita gente às vezes não tem noção de como funciona a questão da política pública e muita gente acha que também Secretaria Municipal de Esportes é Santa Milagreira, que vai chegar lá e a Secretaria vai resolver o problema. É muito complicado, né? É algo onde o buraco é mais embaixo. E cabe uma discussão aqui de uma política pública nacional, né? De que maneira nós vamos melhor distribuir os recursos que pertencem ao esporte brasileiro. Voltamos já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, estamos de volta com o TVC Esporte. Já a gente continua conversando aqui com o secretário, mas vamos aproveitar para falar um pouquinho de Noroeste, que no último sábado realizou jogo treino lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino que vai jogar a Série A1 a partir do dia 20 de janeiro, do Noroeste na Série A3. E o Lucas Rocha ao lado de quem foi no comboio? Zé da Barca, J. Martins. Toda a galera estava por lá em Novo Horizonte comigo também. E eu acredito que tenha sido extremamente positivo esse jogo treino, Rafa. Primeiro, pelo nível do adversário. O Novo Horizontino, já nas proximidades do início da Série A1 do Campeonato Paulista, colocou em campo praticamente todos os jogadores que devem formar a base da equipe para o campeonato, né? Muitos extremamente consagrados no cenário de Série B e até alguns de Série A do Campeonato Brasileiro. O Wagner, por exemplo, foi goleiro do Palmeiras, do Avaí, o Flávio zagueiro, o Everton Senna, Paulinho lateral esquerdo, Jean Patrick, Adilson Goiano, Carlos Henrique atacante, né? Enfim, muitos jogadores de renome por lá, e o Noroeste conseguiu suportar bem, né? Claro que o adversário teve muito mais posse de bola, conseguiu envolver muito mais, teve mais oportunidades também,
mas foi um resultado extremamente satisfatório, né? Na primeira metade o Noroeste saiu na frente logo no início da partida e depois no segundo tempo, quando já haviam acontecido algumas alterações, o Novo Horizontino acabou fazendo o gol de empate 1-1 e agora essa penúltima semana de preparação até o jogo treino de sábado contra o Penapolense aqui no estádio Alfredo de Castilho, esse que será o último jogo treino da equipe noroestina. Com o passar do tempo, o time vai ganhando uma cara, alguns jogadores já vão se fixando na equipe titular e a tendência daqui para frente é que tudo isso se defina mais rápido, né? Que seja intensificado essa ideia dos 11 que iniciam em Ribeirão Preto na estreia dia 19 de janeiro. Torcedor pergunta, Leandrinho, Richardson participaram da movimentação e se participaram, como foi a movimentação de ambos? Os dois participaram por um período semelhante de jogo, entre 60 e 65 minutos. E foi uma participação interessante. O Richardson muito bem fisicamente, ainda falta alguma coisa de parte técnica, né? Às vezes estica uma bola que é para jogar curto, mas são coisas naturais, né? São fatores a serem trabalhados na sequência, uma conversa às vezes pode acertar isso, mas eu acho que ele está no caminho certo, né? Vai ser um cara que vai fazer a diferença aí nessa Série A3 sem dúvida alguma. Já o Leandrinho é uma situação um pouco diferente, né? Primeiro, pela mudança que ele teve dentro do futebol dele. Quem se acostumou a ver aquele Leandrinho velocista de 40, 45 metros, aquele cara que não perdia para ninguém nesse 1 contra 1, pode esquecer, ele não é mais esse jogador, ele é um cara mais pesado. O tempo agora, passou, né, pai? Foram 10 anos, né? Ele não é mais esse jogador, hoje ele é um cara mais pesado, se movimenta menos, e o que é um 40, 45 metros virou 15, né? Então ele é um cara que precisa estar dentro da área, e para isso acontecer é uma adaptação também da parte técnica dele, né? Ainda um pouco abaixo dos demais, mas eu acredito que ele tem qualidade técnica para evoluir e da metade para frente do campeonato ser muito importante. Hoje talvez ele não tenha fisicamente, tecnicamente esse conjunto para fazer a diferença, mas certamente na sequência do campeonato, com os treinamentos, ele está muito motivado e isso é muito importante também. Eu acredito que com a sequência dos trabalhos ele vai ganhar mais força, vai melhorar um pouco mais esse arranque e vai chegar nas bolas antes dos zagueiros. Legal. Secretário, acompanha o Noroeste, secretário? Acompanho, gosto, fui muito desde criança, sempre fui no Noroeste, sempre. Eu participava até de uma torcidinha que tinha Dali Norusca, não sei se vocês lembram disso, mas foi um curto tempo ali, mas era bem legal, tinha uma charanguinha. Legal. Eu toquei bateria a vida inteira, eu tocava na charanguinha lá no Dali Norusca. Gosto de futebol. E é palmeirense também, né? Verde. Muito bem. Palmeiras esse ano ganha a Libertadores? Precisa, né? Precisa ganhar a Libertadores e o Campeonato Paulista, pelo amor de Deus, né? E o brasileiro, né? Eles querem tudo. Aliás, eu tô cercado de palmeirenses aqui hoje. 2 do meu lado, mais um na Voz da Consciência. Tô em minoria aqui no pedaço. O Fábio da Vila Lemos faz a seguinte pergunta, secretária, em relação ao CSU da Bela Vista. De que maneira a CEMEL pretende aproveitar esse espaço nesse ano de 2019? Nós conseguimos uma verba incentivada através do deputado Vaz de Lima de R$40 mil para a revitalização da piscina. Então vai ser a segunda piscina do município de Bauru, né? E ali nós vamos ter desenvolvimento de natação, polo aquático e hidroginástica. Para a gente estar instalando esse filtro, dando a manutenção e até o aquecimento da piscina, que vai ser um aquecimento solar, porque de energia não adianta eu comprar energia que é mais barato da quantidade, mas depois a gente não vai ter dinheiro para pagar a conta da energia, então vai ser um aquecimento solar. Acredito que mais um mês aí já vai estar a piscina funcionando. Junto nós demos uma revitalizada. A ideia, deixa eu só aproveitar o gancho, é fazer projeto social, mas também atender, por exemplo, o pessoal da terceira idade. Sim, sem dúvida. Lá já tem, no CSU nós temos hoje a aula de dança com a Zumba, que é interessantíssima para a terceira idade. Está disponível a todas as mulheres que queiram fazer. Lá tem lá no Gasparini, no Geisel. Nós temos 5 locais que só ligar na CEMEL
faz essa inscrição, que é interessantíssimo. Até um dia eu estava no CSU, chegou uma senhora, uns 50 anos, 60 anos, falou: olha, eu vim te agradecer porque minha mãe ela ficava em casa, minha mãe era depressiva, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, agora separou, e agora ela tá outra mulher, sai de casa, passeia, vem com as meninas aqui. É uma outra vida, efetivamente, independentemente da parte física, que vai ter a movimentação física, elas vão ter, na verdade, a parte social, que é interessantíssima. E junto no CSU, a Fundato está lá, também desenvolve um trabalho fantástico no CSU também. Mas lá nós vamos ter, então, aula de dança para terceira idade, natação, artes marciais que nós revitalizamos ali, a quadra nós vamos revitalizar agora, ainda no início das aulas, e o campo de futebol nós vamos diminuir ele um pouco. Nós não sei se vou ter condições de plantar grama nele, mas eu vou arrumá-lo. Mesmo que ele fique na terra, ele vai ser arrumado, nivelado, ele vai ficar arrumado. Não sei se tem condição de grama ainda. Hoje, até a Gislaine do Zé Regino pediu para fazer essa pergunta. São quantas escolinhas oferecidas pela CEMEL, quantas modalidades e como que as pessoas podem proceder, a partir de que faixa etária podem se inscrever as crianças? Nós temos todas as modalidades esportivas em Bauru, quase todas as modalidades. Nós temos atletismo, natação, quando envolve água, a gente encaminha para a BDA. A BDA tem 7 lugares, a gente consegue encaminhar para eles. Tem a natação, atletismo, tem boxe, tem vôlei, basquete, tênis vai começar esse ano, vai ter um projeto interessante na Sociedade Hípica de Bauru, eles vão começar um projeto de tênis de campo. Pô, que legal! Bem interessante. A Sociedade Hípica, ela estava meio, não abandonada, porque nunca esteve abandonada, mas eu digo, a Sociedade Hípica estava meio afastada dos holofotes, mas ela faz um trabalho interessantíssimo, junto com a PAI, de equinoterapia, né? Isso! Equinoterapia. Muito legal mesmo. Interessantíssimo ali. Ali, se você quiser, eu quero dar uma volta a cavalo, você consegue na hípica. Nós vamos ter escolinha de vôlei, tem 2 lugares na cidade de Bauru, tem hóquei. É uma cidade farta. Eu brinco com todo mundo e desafio. Uma cidade do mesmo porte que Bauru, que tem a quantidade de modalidade que nós temos, inclusive de rendimento. De alto rendimento, nós temos vôlei, basquete, futebol, futsal, handball, que jogou ano passado, campeonato forte. Polo aquático, natação, atletismo, judô, Kung Fu, falei? Não. Kung Fu. 10. Fora os outros que também sempre aparecem. Tênis de mesa, tênis de mesa é interessantíssimo de Ouro, muito forte, tem uma equipe muito forte. Tênis de mesa também, nós temos escolinha de tênis de mesa na frente da entrada do Alfredo de Castilho, do Noroeste, na frente. Agora, quem está em casa assistindo e vendo essa gama de opções, qual é o primeiro caminho que ela deve proceder? Contato com a CEMEL para saber o início das aulas, bonitinho. Aí a gente encaminha para o professor de ginástica artística, que é a antiga ginástica olímpica, né, que é da Daiane dos Santos. Quando a gente fala de ginástica artística, a gente acha que é outro tipo de modalidade, que mudou o nome, que eu acho que ginástica olímpica era mais legal o nome do que artística, né? Bom, mas temos ginástica artística também. Nós contratamos um professor de ginástica artística para uma equipe masculina, então nós vamos ter... Primeiro passo, quero colocar meu filho numa atividade física, para ele largar o videogame, largar a parte eletrônica, ou às vezes largar o ostracismo. Entrar em contato com a CEMEL, 3108-1050. E-mail, site, o que for. Lá nós vamos indicar a modalidade, a informação. Aonde tem, com quem procurar, quando vai começar. Aulas de futebol, a gente tem várias escolinhas de futebol de campo, de salão, tem atividade esportiva em Bauru, não falta, e esse ano vai estar mais interessante que o ano passado, eu digo por conta, principalmente até da divulgação, a gente quer divulgar de uma forma melhor, porque muito esporte já vinha sendo feito, não estou inventando nada, mas muito esporte vinha sendo feito em Bauru, às vezes era mal divulgado. Jogos regionais, jogos abertos, quais são os projetos? Vamos ser campeão dos dois. Brincadeiras à parte, eu acho que Bauru, nós vamos participar de ambos, eu acho que é um grande fomento esportivo, principalmente para a base, só que Bauru não tem condição financeira, eu acho que nem o esteio histórico de fazer isso, de contratar atleta para vir jogar pela cidade. Isso nós fomos nos jogos regionais, nós fomos nos jogos abertos, eu estive com o Vanderlei, o ex-secretário, nós somos...
Tinha uma dupla de vôlei de praia que estava jogando circuito Banco do Brasil, circuito... De repente ele é contratado por uma cidade que ele nem sabe onde fica. Não, menor condição de você disputar com um atleta de altíssimo rendimento, só que as delegações, as modalidades de Bauru vão continuar participando regularmente, bonitinho. A gente quer levar cada vez um número maior de atletas. Aí eu falo que falta política de Estado, porque o Estado, a Secretaria de Estado tem que falar o seguinte: as modalidades que vão participar de jogos abertos regionais é sub-20, 20 anos ou menor. Pronto, resolvi um problema. Porque daí não ia ter Série B, Série C, de jogos abertos, Série Ouro, Série Prata, menor de 20, está resolvido. Quem quiser ter o alto rendimento, que participe das competições estaduais, nacionais. O alto rendimento para uns jogos abertos, hoje ele está muito fora de contexto. Muito desnivelado. Né? Eu vou levar a equipe do SESI Bauru para jogar uns jogos abertos? O próprio atleta vai desmotivado, porque não tem mais nada a ver com aquilo. Não, fugiu. E vai dormir ruim, porque vai dormir em escola. Eu acho que isso para criança, quando eu falo criança ali de 13 anos e até para adolescente... É um acontecimento. É muito legal. Eu participei de jogos abertos, jogos regionais. É muito interessante. Eu fui com 14 anos, é muito legal. É muito legal. A experiência de vida é muito bacana. Agora, para o cara que tem Olimpíada no currículo, Mundial, ele, com todo respeito, ele vem disputar jogos regionais, jogos abertos, vem por causa do dinheiro. Não tem outro motivo. Exato. E eu acho isso aí, para o critério técnico, o índice técnico, tanto que eles criam séries diferentes para tentar equalizar e mesmo assim às vezes não equaliza, né? Não tem bobagem. Eu acho que desnecessário. Edmundo Kolbe vai ter grama sintética esse ano ou não? Explica o processo. A grande iniciativa nossa é para que tenha grama sintética. Nós estamos em processo aí de estudo, licitação, de compra. A gente está naquela de planta grama natural ou faz a sintética, planta natural faz a sintética. Então a ideia é que esteja grama sintética já para o campeonato de 2019. Eu já não posso afirmar para você que vai ser plantada agora a partir de 10 dias, porque é uma conversa que ainda nós tivemos na tarde de hoje. Então preciso aí mais uma semaninha, eu já te afirmo quando a gente começa a grama sintética. A grama sintética é o futuro aí. Eu acho, na verdade, a solução. Futebol amador, a gente nem falou tanto hoje aqui, mas é sempre uma grande demanda. Está confirmado mesmo o rateio da CEMEL com os clubes na questão da arbitragem. Como é que vocês estão projetando essa temporada? É uma necessidade até para a própria para a existência do campeonato. Hoje a CEMEL ela não consegue pagar 100% a taxa de arbitragem que estava. Nós tivemos uma reunião no final do ano passado com os times. Não houve grandes insatisfações em relação ao valor, que é R$100 por time, por partida. Eu sei que tirar dinheiro do bolso nunca é agradável, ninguém gosta disso, né? Mas é uma realidade. Não adianta falar para vocês que nós vamos fazer e pagar 100%, porque não vai ser feito, não vai acontecer. E o futebol, você pega a Copa CEMEL, ela tem um índice interessante, um índice técnico interessante. É um semi-profissional. E até porque, vamos combinar, hoje os times, a maioria deles, investe muito nos próprios jogadores. E outra situação também, né? Muitas vezes quando ficava a cargo da CEMEL fazer o pagamento de arbitragem, ocorriam atrasos, os árbitros apitavam, 5, 6 meses, chegou a alguns casos extremos sem receber. Com essa renda dos clubes, né, os clubes custeando a arbitragem vão receber praticamente imediatamente. Os clubes vão ratear 50%, a outra metade ainda continua sendo pago pela CEMEL. Hoje uma partida ela vai custar em média R$650 a R$700, taxa de arbitragem, mesário, bandeira, taxa de arbitragem incluindo bandeira. Ela vai custar mais ou menos isso. Então aí ela vai ter uma coparticipação CEMEL e clubes. Eu acho que o interessantíssimo seria se os clubes, se as associações, uma liga que fosse, tivesse uma associação e fizesse aí um projeto incentivado. Projeto de ICMS, projeto de imposto de renda, para daí elas fazerem uma captação externa. É a única forma da gente ter um campeonato cada vez melhor, mais forte, é com parcerias. As próprias equipes podem abrir um projeto como esse, né? Exato, tendo condição aí fiscal legal, isso é uma situação que nós fizemos no final do ano passado, ainda com o Vanderlei, trouxemos uma especialista para ela mostrar como é que é feito o projeto, que é uma parte burocrática chata de ser feita. O projeto de CMS está aberto agora a partir de janeiro, ele vai até 31 de outubro, só que é um processo extremamente chato.
Normalmente o dirigente do futebol amador é um cara apaixonado que ele quer o time dele no domingo e não está muito preocupado com a parte administrativa. Só que o nosso futebol amador chegou a tal ponto que hoje você também precisa se organizar fora de campo. O clube de futebol amador ele precisa se tornar uma entidade com CNPJ, com condições de poder buscar recursos. Eu não sei até qual seria a possibilidade, por exemplo, de uma viabilização, se fazer publicidade nos estádios distritais. Eu sei que isso demanda uma discussão na Câmara Municipal, tem que se passar um projeto. Tem o início de uma proposta que, desculpa se eu errar, me perdoem, que eu não sei se era da vereadora Chiara ou do Dr. Segala. Eu não sei, e ficou meio... Foi até uma ideia do antigo secretário Garrincha que passou e encaminhou para os vereadores. Isso, e ela está meio parada, desculpa, eu não vou saber exatamente que ponto que está isso, mas é uma forma saudável de eu trazer alguma situação financeira para dentro de um clube. Porque de repente, cara, você coloca vamos legalizar, e claro, isso de maneira transparente, se colocando tudo bonitinho. Vamos colocar placas de publicidade nos estádios, a própria receita das placas viabilizaria, por exemplo, o pagamento de arbitragem e os custos que o campeonato tem. E o exemplo está em casa mesmo, né? A CBF ela se profissionalizou tanto, isso lá atrás, quando ela começou a ganhar dinheiro, ter vida própria, foi fazendo propaganda dentro de gramado. Um exemplo disso é o que era o dono da TVT, esqueci o nome dele? J. Ele teve uma grande receita fazendo isso. Eu acho que é uma situação extremamente saudável. Hoje você vê árbitro, inclusive, tendo publicidade, né? Não só as equipes. Mas isso não é só no Brasil, né? Assista um jogo na Espanha. É a questão, o campeonato é amador, mas a gestão tem que ser profissional. Sem dúvida. Nós fizemos esse curso de capacitação para você tentar pegar a verba de incentivado do CMS, nós vamos fazer mais 2 esse ano. Aberto para clube de futebol, qualquer tipo de associação. Eles precisam ter esse conhecimento até para eles terem mais flexibilidade com eles. Às vezes eles querem viajar, querem fazer algumas situações que falta de dinheiro. Estávamos comentando aqui, preço de uma bola hoje, não importa a modalidade, uma bola vai custar R$400, 300 e poucos reais, uma bola de vôlei custa R$300. É muito caro. Sem dúvida. Rocha, sobre o Bauru Basquete, rapidinho, quarta-feira joga contra o Vasco e 3 garotos foram embora? Exatamente, né? Pegou até certo ponto de surpresa essa informação. O Bauru Basquete liberou 3 jogadores que vinham atuando na equipe adulta, mesmo sendo sub-19. Em 2019 eles estouraram a idade. Muitos esperavam que eles fossem mantidos na equipe adulta, pelo menos para completar um treino e na eventualidade participar de uma partida completando o banco de reservas, mas isso não aconteceu. Os 3 foram liberados, o André, o Malaquias e o Emanuel, os 3 não fazem mais parte do Bauru Basquete, sobrou apenas o Samuel Pará, né? Esse já está bem inserido dentro da equipe adulta, né? Inclusive em alguns jogos foi até titular. Esse continua, mas os outros 3 encerrou o vínculo, né? O contrato deles 31 de dezembro e esse contrato não foi renovado. Na minha visão, uma pena, eu não quero entrar aqui no julgamento nesse momento, porque eu quero ouvir primeiro a diretoria do Bauru Basquete para explicar as razões. Mas eu confesso que se eu fosse dirigente não faria isso. Eu acho que os meninos tiveram um papel importante nessa primeira metade da temporada, entraram inclusive em muitas buchas e até corresponderam, não foram mal. Eu entendo, na minha visão, uma atitude precipitada. Por isso eu quero até ouvir a diretoria, entender as razões pela qual foi tomada essa decisão, até para fazer um debate um pouco melhor. Eu não faria. E mais do que isso, muito mais grave do que isso, na verdade, com essas dispensas e também outras liberações de jogadores que teriam idade, inclusive para disputar mais um ano na categoria sub-19, fica uma iminência muito grande de uma ausência do Bauru Basquete no Campeonato Paulista Sub-19 da Federação Paulista de Basquete, o campeonato que já é organizado há muitos anos e que Bauru disputa há muitos anos também, inclusive utilizando boa parte dos garotos do Sub-19 na equipe adulta,
um início de campeonato paulista recentemente, era só o time de sub-19 em quadra, né? E esse time poderá ser extinto, né? Pelo menos nas movimentações ou na falta delas que nós vemos nos bastidores, aumenta e muito a possibilidade da extinção da categoria sub-19 no Bauru Basquete. Vem um pouco até naquela contramão do que a gente debateu aqui. Secretário, obrigado pela presença, espero que seja a primeira de muitas entrevistas aí. Agradeço, conto na verdade, com a divulgação de vocês do esporte bauruense aí, vamos deixar Bauru com uma base cada vez mais forte, uma equipe cada vez mais competitiva, uma cidade cada vez mais competitiva esportivamente. Obrigado pelo convite. A gente termina o programa hoje fazendo uma homenagem ao seu Vicente Silvestre, o saudoso Vicente que nos deixou no dia 31 de dezembro, presidente da Liga Bauruense de Futebol Amador. E a gente vai colocar o trechinho que ele inclusive concedeu aqui à TVC, a final da Liga Bauruense de Futebol Amador entre as equipes do Nacional e do Vitória. Ele estava tão feliz aquele dia e justamente uma semana depois ele acabou tendo um problema grave de saúde, foi internado e acabou nos deixando no dia 31 de dezembro. Então a gente faz essa homenagem ao Vicente Silvestre e continuamos também a nossa corrente de orações aí, de pensamento positivo para o nosso companheiro Tony de Paula, lá do 87 FM, para que ele possa se restabelecer. O Tony que segue internado na UTI do Hospital Estadual aqui da cidade de Bauru, que ele possa sair dessa. Mas a gente termina o programa de hoje homenageando o seu Vicente Silvestre, presidente da Liga Bauruense de Futebol Amador. Mais uma missão cumprida, campeonato encerrado e com uma grande final. Foi um jogo em que os dois times valorizaram demais a competição. Parabéns pela organização e parabéns por essa grande final. Eu que agradeço a todos, né? Aqueles que participaram, aqueles que trabalharam. Graças a Deus, na Liga Bauruense a gente se empenha. E o pessoal colaborou, né? Sabia que qualquer coisinha ia embora mesmo do jogo, então colaborou, deu essa festa bonita aí. Eu acho que a vitória é incontestável, né? Não houve nenhum senão que dissesse que estava errado. Então, parabéns aos dois times e ao futebol da Liga Bauruense. Qual o balanço que o senhor faz da temporada? Ótimo. Como os últimos campeonatos, sempre ótimo. Você vê que nós não damos trabalho, não sai briga, não sai agressão, não sai nada. A bola tem que ser isso daí. Amizade acima de tudo.